Então, é uma figura bastante peculiar, né? E pela essa trajetória, ele vai ter assim ser um grande ícone, né? Ele vai meio que ultrapassar os muros da ciência, mas eu acho que essa formação é muito interessante, esse caminho que ele segue, né? Então, de alguma forma, essas trajetórias, esse olhar para a ciência é uma coisa que me motiva muito, né? Pensar que a ciência é alguma coisa que também ultrapassa os muros da própria ciência, né? Não é alguma coisa... a minha formação enquanto cientista não depende exclusivamente daquela formação técnica. Tem outras questões que contam e que são importantes também. Legal, bem interessante. Você falou que nessa fase ele conheceu a primeira mulher dele, né? Sim, a Mileva, né? Ela também era uma física, então ela tinha estudado física, ela vai fazer vai para uma universidade, vai estudar uma coisa que a gente chamou de movimento browniano, lá a pessoa que estudava com ela, e eles trocam muito, eles têm uma relação de troca, não só troca, né, enquanto do afeto, né, do compartilhar a vida naquele momento, eles vão ter filhos juntos, mas também dessa troca intelectual de discussão. Então, tem cartas do Einstein para ela, né, e dela para o Einstein, em que eles estão discutindo questões de física, de matemática, estão discutindo questões de época. Então, ele tem também isso, né, nessa formação dele, uma pessoa na qual ele compartilha a vida, que trabalha num campo dele, né, que ela não vai seguir a carreira até por questões de época, né, porque a participação de mulheres na ciência naquele contexto é uma coisa muito complicada, muito difícil. Tem universidades que aceitavam até algumas mulheres, mas não aceitavam, não davam diplomas, outras aceitavam mulheres, mas é uma coisa muito pequena, muito número de mulheres que daquele contexto ali, né? O Einstein, final do século XIX, iniciozinho do século XX, vão estar podendo estudar ciência e produzir em ciência é muito pequeno, né? Então ela não segue a carreira, ela não vai ter essa trajetória. Depois eles se separam, ele casa com a prima dele, uma outra mulher chamada Elsa, que não é do campo científico, mas esse início da carreira dele, né, da formação dele acadêmica, da constituição dele acadêmica, ela está ao lado dele e tem uma participação importante como interlocutora, né? Ele teve contato com a Rosa de Luxemburgo? Não, ele só viveu no mesmo local que ela, então as questões da ideia. Que eu saiba, não tem nenhuma coisa que ele tenha tido um contato direto, mas de um ambiente efervescente da época, de N discussões, porque é um ambiente que está se discutindo novas perspectivas sociais, né? Então, isso tudo mexe, né? Isso tudo é importante de você pensar que as coisas mudam, as coisas podem mudar, né? E quais foram as suas conclusões? Você trabalhou considerando a perspectiva do ensino da física no ensino médio Isso, também? sim, na verdade, as minhas conclusões elas têm no campo histórico, né, de que toda essa primeira fase do eletromagnetismo, essa controvérsia, ela está embebida com uma questão filosófica muito forte, então que a filosofia, que as questões filosóficas são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. A ciência não é um acúmulo de descobertas, um acúmulo de fatos, de experimentos. E como a minha grande questão e o título da minha tese aponta isso, né, era como essas questões, que implicações isso tem para a educação básica, para a educação científica na escola básica, né? A minha conclusão, e eu tenho um trabalho empírico desenvolvendo disso, é que esse tipo de abordagem, quando a gente trabalha essas questões na educação básica, a gente traz olhares mais complexos sobre a ciência que acabam por aproximar o aluno, né? Porque ele consegue perceber a ciência como uma construção humana, uma construção cultural, alguma coisa que tem significado e faz parte da sua vida, né? E de que isso não é uma construção de gênios, de pessoas maravilhosas que estão completamente desconectadas, né? Da minha tese para cá, né? Minha tese vai fazer 20 anos de defesa em fevereiro de 2002, desculpa, de 22, porque eu defendi em fevereiro de 2002, eu venho trabalhando sempre com essa vertente da história da ciência no ensino, né? Então, tem alguns livros publicados, artigos que apontam para isso, para o potencial da história da ciência na educação básica como um caminho da gente entender a nossa herança cultural, né? A herança cultural da ciência, né?
a ciência como uma nossa herança cultural, mas entender as pessoas também que participaram desse processo, as pessoas que ficaram excluídas desse processo, por que ficaram, né? A história da ciência nos permite perceber por que a gente tem tantos homens na história do século XVIII, XIX e poucas mulheres, mas, ao mesmo tempo, no século XX, a gente tem maior número de mulheres participando da ciência. Então, essas são questões que são fundamentais a serem trabalhadas na educação básica, que a história da ciência pode ser uma porta de entrada. Ok. Você falou de um grupo de pesquisas filosóficas na época do Einstein. Agora eu comecei a perceber porque ele falava tanto, assim, tanto não, eventualmente ele falava sobre as questões da perspectiva de Deus no universo a partir do Deus de Spinoza. Ele buscava na filosofia, bem interessante. Andréia, a gente conversou até aqui sobre a tua dissertação de doutorado, a tese do doutorado, mas antes de terminar, eu queria falar sobre outra coisa. Agora, já saindo um pouco aí da metodologia científica e já no achismo que a gente se permite nas conversas informais, até certo ponto. O que você fala do Tesla? Tesla eu conheço muito pouco. Te peguei. Pegou. Tesla eu não tenho nem como prosear. Conheço muito pouco do Tesla. Eu vou falar só uma coisa dele. Apesar de ser muito curioso o personagem, mas eu... Eu acho que ele deveria ser, não sei, talvez porque eu ainda não fui atrás, deve ter alguém que já pesquisou no mestrado, no doutorado do Tesla, deve ter. Mas, assim, sabe uma coisa que me chama muita curiosidade, assim, a atenção? Ele afirmava categoricamente que a transmissão de energia elétrica não precisaria de cabeamento, e ele afirmava isso sob a perspectiva da ciência. E tem muita gente, muitas empresas de grande porte pesquisando isso. Isso aí me causa uma curiosidade enorme. E ele era brilhante. Dizem que ele era brilhante. Mas é isso, viu, André? A minha curiosidade é essa. Andréia, muito obrigado pela gentileza, pela simpatia de prosear sobre... para mim, eu que sou engenheiro, questões extremamente interessantes. Muito obrigado, um abração. No futuro, se você tiver disponibilidade de tempo, vamos falar sobre alguns dos teus livros. Manda um WhatsApp para mim e a gente conversa sobre os livros. Tá ótimo, tá bom? Obrigada, Deodato. Bom fim de semana.